A paz do Senhor Jesus a todos quantos estão ao alcance da nossa voz. Estamos aqui em família, meditando nas revelações de Deus. Estamos externando, esta palavra a todos que estão ligados, através deste áudio. Que Deus possa abençoar a você, ouvinte, a sua família, a você, a todos os irmãos e irmãs. Que Deus vos abençoe. Pensando um pouquinho na palavra de Deus, afinal de contas, servir a Deus é algo muito difícil? É algo muito complicado? Olha, por experiência própria, eu digo que não. Eu lembro que quando eu perambulava pelo mundo, aí sim, eu sofria, eu padecia e não tinha, na verdade, a quem recorrer. Porque as pessoas, muitos dos quais se diziam meus amigos, na hora realmente que eu precisava, eu não encontrei ajuda. Claro, um ou outro, Mas na verdade, você passa pela vida, eu passo pela vida, nós passamos pela vida e podemos contar os verdadeiros amigos com a ponta dos dedos. E quando você tem o privilégio, assim como eu, hoje, de ter muitos amigos, isto realmente é a misericórdia de Deus, que nos concede isso. Porque as pessoas que estão no mundo e ainda não tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, na maioria das vezes, elas fazem tudo em benefício próprio. A verdade é essa. O Senhor Jesus, Ele veio constatar estas palavras proferidas, Agora, Ele veio constatar isso realmente aqui no mundo. Imagina o Criador dos céus, o Criador da terra, o Criador de tudo, o Pai e Ele criaram tudo, como está escrito em Salmos 121, Quando o salmista diz, elevo os meus olhos para o mundo, ou melhor, elevo os meus olhos para os montes, Aí ele faz uma pergunta no seu coração, estava passando por momentos difíceis, E ele faz uma pergunta para ele mesmo, de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde, porque na verdade quem estava respondendo era o próprio Espírito Santo através dele. E ele diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E quem é este Senhor? Aí você imagina, um Deus todo-poderoso, e Ele é, um Deus grandioso, um Deus maravilhoso, um Deus de sabedoria total, um Deus de amor total, que o homem não pode compreender este amor, um Deus que tem poder para salvar qualquer pessoa, mas Ele estava andando aqui na terra, como qualquer ser humano anda, Era uma pessoa que se mostrava comum. O Senhor Jesus, o Deus forte, o Deus tremendo, o Criador de todas as coisas,
estava em meio à humanidade e tinha um propósito grande, tinha um propósito verdadeiro. E você me pergunta qual é este propósito? Ele, segundo João Batista, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estava pregando a palavra de Deus, estava mostrando tudo aquilo que Deus revelava para ele, porque ele mesmo diz na palavra dele que toda a palavra dele vinha do Pai. Você entende isso? Deus! Você compreende isso? Aleluia! O nosso Deus é um Deus tremendo. Ele se fez carne. Ele, estando aqui na terra, se humilhou, ao mais baixo nível. Por quê? Porque nos ama. Por quê? Porque quer o melhor para todos nós. Então, sobre esse aspecto, realmente o Evangelho, para muitos é muito duro, porque muitos que aceitaram Jesus hoje têm a missão de pregar o Evangelho, às vezes não se conforma mais, porque tinha uma vida aparentemente melhor financeiramente, porque tinha isso, tinha aquilo, e como o apóstolo Paulo largou tudo para pregar o Evangelho. E por quê? Porque uma alma vale mais do que toda a riqueza do mundo. Você compreende isso? Você entende isso? Então, sobre esse aspecto, sim, o Evangelho é difícil de se levar à frente. Mas quando você se humilha, tendo como exemplo o Senhor Jesus e também o apóstolo Paulo seguindo a Jesus, se humilhando, você entende? Abrindo mão de tantas coisas para ser instrumento de Deus para conceder as coisas para as outras pessoas. Então, sobre esta visão, aí sim, o Evangelho, ele é um pouco duro, um pouco difícil. Lembra do profeta Moisés? Tinha tudo na mão, tudo à sua disposição, mandava e desmandava. Existia sim uma promessa sobre a vida de Moisés de se tornar faraó. Abriu mão de tudo quando descobriu que era um hebreu. Ei, é hora de meditarmos e de pensarmos um pouco mais na nossa verdadeira missão terrena. Enquanto você não descobrir que estas coisas são passageiras, são momentâneas aqui na terra, fica difícil compreender o Evangelho. E o Senhor Jesus estava pregando, e o Senhor Jesus estava mostrando, e o Senhor Jesus estava ensinando, e muitos não puderam compreender a palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus! Uma coisa, sou eu ou qualquer outro pregador, estando numa praça, estando na internet, estando na igreja, pregando o Evangelho, e muitos virando as costas, glória a Deus por isso. Sou homem, sou falho. Agora nós estamos falando de alguém que, estando aqui na terra, nunca falhou, nunca teve um erro, nunca pecou, mostrando o caminho, mostrando a verdade, mostrando a vida. Você entende isso? Você compreende isso? Aleluia! Você tem que compreender isso. Por quê? Porque sem Jesus não dá. Sem Jesus,
É impossível. Sem Jesus, não tem como. Está escrito na palavra dele: sem mim, nada podereis fazer. Ah, mas eu vou fazer. Vai ser de acordo com o que eu penso, com o que eu acho. Você compreende isso? Você entende isso? Você entende que o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Senhor dos senhores, o Criador de todas as coisas, esteve aqui na terra, foi humilhado e até desprezado pelos seus próprios discípulos. Então, é necessário nós compreendermos isso. Viraram as costas para o Senhor Jesus e os seus próprios discípulos fizeram isso. Olha o que está escrito aqui, ó. Mateus capítulo 6, verso 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disto, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se vistes subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Você entende o que o Senhor Deus está falando aqui? Ninguém pode viver sem a palavra de Deus. Ninguém pode viver sem a revelação de Deus. Como ter vida? Como ter o espírito de vida em si, se não quer saber da palavra de Deus? Você entende isso? Você compreende isso? O nosso Deus é um Deus tremendo, é um Deus poderoso, é um Deus maravilhoso. Você compreende que o nosso Deus é um Deus que tudo pode, que tudo sabe. E Ele ministrava a palavra e mostrava para as pessoas o quanto era importante aquela palavra. Mas os seus próprios discípulos não aceitaram. Mas há algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não o criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Olha só o que aconteceu agora. Capítulo 6 de João, Evangelho de João, versos 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Como é que pode, hein? Lembra daquele irmão? Lembra daquela irmã que andava do teu lado? Lembra? Que subia monte contigo, que louvava ao teu lado, que pregava ao teu lado. Muitos abandonaram, muitos desistiram, muitos não querem saber mais da palavra de Deus, se acomodaram no mundo. O
que devemos fazer é: vamos orar, vamos buscar por eles, mas sabemos que a decisão está com ele ou com ela. Deus não obriga ninguém a ficar do seu lado. Você compreende isso? Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram atrás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Jesus tinha 12 discípulos, 70 discípulos, depois já estavam se formando mais discípulos. Todo mundo abandonou Jesus. Ora, se os discípulos abandonaram Jesus, praticamente neste dia, certamente o Senhor Jesus ficou praticamente sozinho. Agora eu faço uma pergunta para você: se nós abandonarmos Jesus, abandonarmos a palavra dele, a revelação dele, vai modificar alguma coisa em Jesus? Ele vai continuar sendo Deus, ele vai continuar sendo poderoso, ele vai continuar sendo maravilhoso, grandioso que ele é. Nós, sim, temos que nos humilharmos aos pés dele e agradecermos a bondade dele, a misericórdia dele, a justiça dele, o amor dele. Você pensa que é fácil? Pensa. O Senhor Jesus largou tudo, largou a sua glória que tinha com o Pai e veio para a condição humana desfavorável. Você compreende? Veio a este mundo como fugitivo, mas mesmo assim, ele não abandonou a sua missão. Ele não veio para sorrir, não veio para se alegrar. A Bíblia nos conta no livro de João, capítulo 11. João, capítulo 11. Tem como título a ressurreição de Lázaro. Desculpe. Veja bem, naquele momento ali, em meio às irmãs de Lázaro, em meio àquela situação, as pessoas chorando, sofrendo por causa da morte de Lázaro, o que aconteceu com Jesus? Ele chorou também. Sabia que tem pessoas que criticam quando o irmão, ou a irmã, ou o servo de Deus, ou a serva de Deus, no momento difícil chora? Jesus chorou. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, o Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, juntamente com o Pai, esteve aqui na terra e chorou. E por que você não vai chorar em alguns momentos? E por que eu não vou chorar em alguns momentos? Por que não? Você entende isso? Jesus, ele percebe o teu choro, ele recolhe as suas lágrimas. Jesus, ele está atento à tua vida, à minha vida, à nossa vida. Jesus não deixa nada passar despercebido. Você entende isso? Você compreende o amor de Deus? É isso. Deus, o Todo-Poderoso, ele fala contigo hoje. Basta que você não vire as costas para mim e eu vou te ajudar. Basta que você não despreze a minha palavra, as minhas revelações,
e eu vou estar contigo. Eu vou abrir o mar para você passar. A única coisa que eu quero é que você olhe para mim e veja que eu sou o teu Salvador, eu sou o teu Criador. Eu te coloquei aqui na terra para você ser mais que vencedora, mais que vencedor. Não temas, eu sou contigo, eu sou o teu Deus. Eu tive sim aí na terra. Eu sofri com aqueles que sofrem. Eu chorei com aqueles que choram. E eu continuo mesmo. Eu sou o mesmo Deus, eu não mudo. É triste quando as pessoas, por causa de uma situação difícil, elas abandonam Jesus. Mas Jesus hoje está falando contigo, minha irmã, meu irmão, você que se afastou do Evangelho por algum motivo, volte correndo. O teu lugar te espera. Lugar de salvação, lugar de alegria ao lado de Jesus, ao lado dos teus irmãos. Ei, você que está preso, encarcerado, encarcerada, peça a Deus que Ele tire você daí, se arrependa dos seus maus caminhos. Você que está preso às drogas, Jesus te ama. Jesus, quando esteve aqui na terra, Ele não procurou somente os lugares famosos, requintados, não. Jesus andou pelas vielas, Jesus andou em meio às prostitutas, os malfeitores, porque Ele veio tirar o pecado do mundo. Você compreende isso? Jesus continua vivo, Jesus continua santo, Jesus continua poderoso. Ele está falando contigo hoje. Basta que tão somente você se arrependa. Ele continua o mesmo, dando vista aos cegos. E a pior cegueira é espiritual. Ei, você que diz que Jesus não representa nada para você, por favor, pense um pouquinho neste amor, que antes de você nascer, Ele já estava padecendo também por você. Pense antes de falar, não venha falar blasfêmias contra Deus, porque Deus tudo ouve, tudo vê. Ele tem poder para dar a vida e tirar a vida. Ei, Jesus está falando contigo. É tempo de despertar, é tempo de voltar atrás, ver aonde você caiu. Se eu tivesse caído, eu estava agora, através desta palavra, me levantando e falando: meu Pai, tem misericórdia de mim. Jesus está estendendo as mãos hoje para você. Você que tem reclamado da palavra de Deus, saiba que um dia você vai ver o quanto é importante a palavra de Deus, porque está escrito na palavra de Deus que chegará um dia que as pessoas vão ter sede e fome, mas não sede e fome do alimento nem da água, mas da palavra de Deus, e vão de um lado para o outro do mundo, vão atravessar mares para encontrar este alimento sagrado, este maná que desce do céu, este maná que sustenta, que fortalece, que cura, que liberta, que transforma, que traz o amor para dentro do nosso coração, que traz a sabedoria e que nos dá a salvação eterna. Você entende isso? Você entende agora qual é a situação do Senhor Jesus naquele dia? Naquele dia, Ele estava pregando,
muitos viraram as costas para ele. E ele chega e faz uma pergunta. Ele fez uma pergunta para Simão Pedro. Ele fez uma pergunta. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Aliás, ele não fez só para Simão Pedro, ele fez para os 12. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos conhecido, ou melhor dizendo, nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, Filho de Deus. Você compreende? Você entende? Ele, tendo poder para destruir todos aqueles, num abrir e piscar de olhos, aqueles que viraram as costas para Ele, mas Ele não fez isso não. Ele ainda deu oportunidade. E Ele continua dando oportunidade a todos aqueles que se desviaram do Evangelho, a todos aqueles que rejeitam Ele hoje. Mas haverá um dia, está marcado, haverá um dia, aí sim, aí haverá um ajuste de contas. A oportunidade nossa é agora. Nós temos que buscar a face de Deus, porque no dia do juízo final, aí pronto, são uns para a direita, ao lado do Senhor Jesus, e outros para a esquerda, no lago de fogo, na fornalha de fogo. Você compreende isso? Você entende isso? Irmãos, que estas palavras fiquem guardadas nas tábuas de nossos corações. Fique na paz, fique na fé, fique com Deus. Amém.